que é o CRB perde a segunda seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Era uma derrota até esperada. O CRB ia enfrentar o Vasco em São Januário, o Vasco muito pressionado depois de uma derrota. Mas não da forma como foi. E não é o placar dos 3-0. É o CRB perder o jogo em erros de posicionamento, em erros do seu sistema defensivo. Em o sistema defensivo não ser protegido, está exposto para a maneira como o Vasco entendia que poderia penetrar, invadir, tomar conta da grande área. E olha que o Vasco não fez um grande jogo, muito pelo contrário. Bem no estilo do Marcelo, um pouco mais reativo, definindo o jogo no contra-ataque. Mas o CRB tomou 3 gols. Então é de cobrar, de se assustar, de problematizar. Vamos lá. Já tem um tempo que eu falo que, no meu ver, o CRB poderia ou precisaria de mais 4 peças. Um goleiro, um lateral que jogasse nas duas, um zagueiro e um camisa 9. Notem que o impacto da derrota como ela foi, faz com que isso seja potencializado. Vocês vão lembrar que durante o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, os erros do Everton Pasca, uma falta de confiança no Gum, a contusão do Diego, trouxe dificuldades para o CRB. E o que é que se falava naquele tempo? Contrata um para chegar amanhã e já jogar. O CRB foi atrás de 2. Os 2 ainda estão no clube. O Eduardo nem vingou. Teve uma oportunidade, ou 2 oportunidades. Outro detalhe que o torcedor esquece. O Diogo Silva já tem a total confiança do torcedor para a sequência do trabalho dele? Não que eu queira desconstruir o jogador, porque não vou fazer algo desse tipo. Mas até 2 semanas atrás, o Diogo era o zagueiro que o torcedor do CRB queria urgente. Mas era, nesse sentido, o Diogo precisava sair do gol do CRB e o CRB precisava contratar urgentemente um zagueiro, ou um goleiro. Edson Marden ninguém tinha confiança, o Diogo também era fraco, o Diogo falhava. Veio um jogo excepcional contra o Palmeiras. Antes teve um jogo que tomou 3 gols, mas que ainda fez defesas que evitaram que o CRB perdesse o jogo contra o Cruzeiro. E aí parece que o Diogo sumiu da bolsa de apostas de que precisava um novo goleiro. O que não dá para a direção do clube seguir é esse vai e vem do torcedor. Esse balanço do torcedor em meio a resultados. Eu não estou dizendo que o CRB não precisa de um zagueiro. Ele precisa de trabalho para minimizar os erros. Você não vai extrair os erros, mas você vai minimizar. E ele precisa de peças. Nas condições do CRB, eu entendo que o CRB não vai tirar ninguém que está empregado, entendo que o CRB não vai tirar ninguém que esteja jogando. Como eu tenho dito, ele vai esperar oportunidades de mercado. Isso demora. Pode perder jogadores que o CRB queria? Pode. Mas é o que temos. É o que tem na mão. É o que o CRB pode fazer.
Eita, Alberto, mas não tem dinheiro da Copa do Brasil? Eu não sei se a diretoria vai reverter todo o dinheiro da Copa do Brasil para o futebol. Não me parece correto isso, embora o futebol seja o carro-chefe. E a diretoria já surpreendeu. O CSA tinha GPS desde 2017, na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, a diretoria comprou o GPS e os jogadores do CRB estão usando. Isso é ferramenta de trabalho, isso não é luxo, não é frescura, não é nada, é ferramenta de trabalho. Então eu não sei se o CRB vai investir em mais coisas, se vai dar carga em outras áreas. E se, repito, vai contratar na hora que aparecer uma oportunidade de mercado. Toda vez que você fala em 4 jogadores para serem contratados, qual seria a faixa salarial que o CRB iria contratar esses jogadores? Para mudar o patamar dele. Para ter um jogador que pudesse dar ao CRB o título de time a brigar por acesso. Isso não é uma regra, tá? Mas contrate 4 jogadores de 100 mil e você vai ter um time mais competitivo, mais forte. Não garante que você suba, mas é uma sinalização de que você está pensando em subir porque investiu o suficiente para o time ser ainda mais competitivo. Vou fazer uma contazinha rápida aqui. 100 mil em cada um desses jogadores, ou até uma média, um faz 60 e o outro faz 120, mescla isso. Mas 100 mil por jogadores, para mudar o patamar do CRB. Quantos meses tem de Série B ainda? Não vou nem contar agora, tá? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses. 100 mil de cada um dá pelo menos, por baixo, 500 mil reais de cada um desses jogadores. 4 dá 2 milhões. O CRB tem os 2 milhões? Ah, o dinheiro da Copa do Brasil, né? Ele recebeu um pouquinho mais do que isso. Você tem descontos e você tem o prêmio que é pago aos jogadores. Essencialmente, o CRB não fica com esse valor integral. Dependendo do reforço que você quer, dependendo do nível de quem vai vir, essa é uma realidade de mais ou menos valores. Mesmo assim, você diminuindo, você ainda tem um custo altíssimo para você montar a sua equipe e não ter a certeza que ela sobe. E aí você nem estruturou o clube, jogou o dinheiro no futebol e novamente o futebol não consegue o acesso. O que era melhor fazer? Investir em estruturar o clube ou arriscar no futebol novamente?